E aí galerinha do R, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre funções, como que a gente constrói funções em R, os principais elementos de uma função. Primeiramente, o que são funções, né? Do ponto de vista de programação, em R, né? Função é um conjunto de regras. A gente geralmente coloca em um script uma sequência de passos lógicos que tem uma finalidade, geralmente é obter um resultado. Quando é que é interessante criar funções? Geralmente, a gente cria funções quando a gente quer resolver algum problema muito específico, né? Que, em geral, a linguagem pode não ter uma resposta direta. Então, muitas vezes, a gente precisa criar alguma função para contemplar. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o coeficiente de assimetria é uma medida estatística que serve para ver a simetria de uma distribuição, uma sequência de números, né? Ou uma distribuição de probabilidade. Em estatística é muito usada, mas ela não tem pronta no RBase. Tá? Então, ilustrando para vocês, veja só, essa curva ela mostra para a gente como que a curva está, os dados estão acumulados aqui. Então, quando você tem dados acumulados à direita, você tem aqui a simetria à esquerda, né? A curva está achatada aqui à esquerda. E quando é o contrário, né? Quando a distribuição se acumula ali em torno do y, a gente tem a simetria à direita. E aí, uma medida matemática para calcular isso é o coeficiente de assimetria. Quando que é importante a gente já falou quando criar, né? Mas vamos saber 3 motivos por que criar funções. O primeiro deles é que você pode, por exemplo, customizar uma rotina, né? Você pode criar uma função com um nome muito específico para customizar seu código. E aí o seu eu lá do futuro, quando vê o seu código, não vai ficar espantado sem saber o que está ali, né? Ele vai entender que tem uma função que foi criada por você ali. E também seus colegas, né? Se você for compartilhar código, é muito importante você organizar rotinas que que sejam fáceis de serem lidas. Outra coisa é que você pode parametrizar rotinas, né? Às vezes você está trabalhando em um projeto em que existem muitas alterações, e aí quando você programa uma função, os argumentos dela, né, permite que você automatize rotinas muito facilmente. Outra coisa que é importante, a terceira razão, seria você eliminar as chances de erro, porque quando você trata um código bem tratadinho da primeira vez e encapsula ele numa função, não vai ser fácil repetir erros. E se por acaso eles acontecerem, fica muito mais fácil ser tratado em códigos muito longos, tá? Então tá aí 3 bons motivos. Nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre os argumentos, né? Como que a gente nomeia, quais são os valores padrão, né? Os defaults. Vamos aprender a fazer alguns check-ups ali na questão da classe dos argumentos. A gente vai ver um pouquinho do return. E no meio disso tudo tem o corpo da função, que é basicamente onde a sequência de etapas acontece. Vamos dar uma olhada também na função try, para poder a gente tratar algumas exceções de execução. Bora pro R, vamos lá ver como é que isso acontece? Ótimo. Vamos trabalhar com aquela função de assimetria que a gente acabou de ver, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa para construir uma função? Em R, a função basicamente ela é dividida entre 4 grandes áreas, digamos assim. Tem o nome dela, então vamos chamar a nossa função ali de assimetria. A definição da função sempre é feita com a função function. E aí dentro dos parênteses a gente vai ter os argumentos. Depois, entre chaves, a gente vai ter o corpo da função. E por último a gente vai ter o return, que é a saída. Return. Beleza? Então vamos lá. Assimetria. E vamos ver como que a gente calcula a simetria. A gente precisa definir uma equação que aceita valores numéricos, né? Então vamos primeiro programar a nossa equação com todos os componentes que ela precisa. Então, a primeira coisa que ela precisa vai ser um vetor como argumento, né? Então, por padrão, a gente acaba simplificando às vezes o nome dos argumentos de entrada, mas pessoal, aqui é muito importante que quando você cria função para outros usuários e tal, você defina, quando for um argumento muito específico, um nome bem claro e fácil de você associar com o que ele faz. Geralmente em R, quando você quer passar um vetor para uma função, você passa como uma única letra. Por exemplo, vetor x, vetor y, vetor de peso geralmente é w, mas qualquer um argumento que seja específico de alguma coisa que você está trabalhando, o ideal é você definir com o nome ali, tá? E aí o que a gente precisa para a nossa função de assimetria, né? Primeiramente a gente precisa do n, né? Que seria o tamanho do conjunto de dados, o tamanho do vetor. Para isso a gente vai usar a função left, que ela calcula o comprimento do vetor x. Depois a gente viu que a nossa equação precisa do x, que seria o próprio vetor que entra, do x barra, que representa a média, né, do vetor, e da variância.
Para nossa sorte, em R tem todos esses valores, ok? Então vamos lá, vamos primeiro calcular a média, eu vou chamar de ME. E aqui eu vou usar o comando min em R calcula a média. Vou calcular a variância, vou chamar de VA. Tá? Então a função var calcula a variância. A gente precisa também, agora são operações diretas, né? Eu vou ter cubo, vou ter elevação a 3 sobre 2 e vou ter essa divisão aqui, tá? Então vamos lá, eu vou fazer preparar a minha fórmula e atribuir um objeto chamado out, saída. A primeira parte da fórmula eu vou ter 1 dividido por n sobre 2, n menos 2. Tá? Então esse é o primeiro valor que eu vou ter. E esse valor aqui eu vou colocar entre parênteses porque ele está multiplicando quem que é? A soma. Eu posso fazer a soma aqui, pessoal. Soma recebe porque a soma é um cálculo complicado ali, né? A gente vai ter o x, só que é uma soma de cubos, né? Então não é muito fácil fazer direto. Então eu vou usar o x, subtrair do x a média, e vou elevar isso ao cubo, que é a segunda parte da nossa equação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o valor da soma, e agora como eu já elevei o cubo aqui, eu não preciso mais elevar novamente, tá? Então eu vou colocar novamente entre parênteses e vou colocar a divisão. A divisão vai ficar entre parênteses também. E a parte de baixo da minha equação vai ser a variância, né? VA elevado a 3 sobre 2. Tá? Então basicamente essa vai ser a minha expressão final do meu coeficiente de assimetria. E agora, pessoal, a gente pode usar o out aqui no return, tá? É a última etapa da nossa função. Beleza? Então, implementamos a primeira versão da função. A gente já identifica aqui, né? E a gente pode, inclusive, documentar, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Versão 1 aqui é simples. Em um momento oportuno, a gente vai aprender como documentar funções seguindo o padrão do R, no R mais recente, né? Beleza? Então vamos executar essa função, seleciono tudo aqui. Ctrl Enter. E agora vamos gerar um vetor para a gente poder testar se está funcionando nossa função, tá? Para isso, pessoal, eu vou fazer uma amostragem aqui de uma distribuição uniforme, de uma distribuição normal. Não se preocupe com isso por enquanto, a gente vai explorar um pouco mais para frente. rnorm é a função para amostragem de uma distribuição normal padrão. Vou gerar 20 observações, com média 1 e variância e desvio padrão 3. Vamos gerar então. E agora, para a gente ver como que esse y vamos dar uma olhada nele. Vou usar o comando ist para histograma, y. E olha só, pessoal, veja aqui, ó. Essa amostragem de 20 elementos aqui do anormal parece que está com a simetria à direita, né? A maior concentração está tendendo ao eixo do y. Vamos ver se isso bate? Então vamos usar a nossa função assimetria e passar y nela. Pessoal, vocês viram o que aconteceu aqui? Eu não usei o soma, né? Por isso que nosso resultado deu maluco aqui, tá? Então faltou aqui usar o sum. Soma dos cubos. Beleza, vamos rodar a função de novo e executar. Aqui, pessoal, toda vez que eu rodo novamente, vai sair valores diferentes de y, tá? Então, para evitar que isso aconteça, eu vou usar um pulo do gato aqui, que é a função set.seed, para tornar a simulação com y replicável, tá? Então toda vez o y vai voltar ao mesmo valor. E agora a assimetria mudou, tá? Eu vou até mudar aqui novamente, para ver se eu consigo uma assimetria melhor. Assimetria à direita, tudo bem, vamos lá. Então vamos lá, vamos rodar aqui novamente e ver o que acontece. Tem um problema aqui que eu digitei um ponto sem querer, tá? Então vamos de novo. Ó, assimetria negativa. Por quê? Porque a distribuição, toda a massa da distribuição está lá para frente, né? Então segue o primeiro padrão que a gente viu, tá? Beleza, mas olha só, galera. Essa primeira versão, ela tá bastante simples. Eu vou mostrar por quê. Veja só. Primeiramente, se eu passasse, por exemplo, um vetor nessa função que fosse diferente de numérico, eu vou fazer um outro vetor aqui, por exemplo, z, colocar esse caractere y. Vou converter y em caractere. E vou passar a simetria no z. Veja o que vai acontecer. Olha lá, deu erro. E o erro diz para mim o seguinte, que o argumento não é lógico ou numérico. Beleza. Então como que a gente trata isso, né? Se o usuário passar um
uma informação que não está de acordo com o que a função é capaz de atender. Então, existem várias formas da gente tratar isso, e a gente vai olhar algumas delas aqui. A primeira delas seria tratando, pessoal, o tipo. Verificando se o tipo que o usuário passou é correto. Tá? A outra forma seria a gente tentar converter o vetor em numérico, garantindo que ele seja numérico. E a terceira forma seria a gente forçar que a execução aconteça mesmo assim. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês primeiro o último caso, que seria usando a função try. Tá? A função try, ela não vai quebrar a função, ela vai dar uma mensagem de erro. Um exemplo legal para fazer a demonstração disso é com, por exemplo, quando você está calculando betas de um modelo via máxima verossimilhança, às vezes o algoritmo de maximização ele não converge, aí dá erro, né? Só que se você está fazendo uma rotina interativa com muitas tentativas de achar o ótimo, você não vai deixar a sua função quebrar na primeira vez que dá problema, né? Então, é muitas vezes comum usar o try para poder fazer isso, tá? Vamos rodar então novamente agora com o try. Muito bem, eu vou passar aqui o vetor z, a gente vai ver o que acontece aqui, atribuindo para A. Veja lá, deu erro novamente. Deu erro novamente e ele parou, tá? Só que, poxa, a gente não quer que ele pare, né? Porque a gente já tratou a exceção. Então, como que a gente faz para que a função siga? A gente, por enquanto, só definiu para o R tentar fazer o cálculo, tá? Se ele não conseguiu, aí vem para uma segunda parte que é verificar o erro, tá? Então vamos ver. Uma forma que a gente tem de fazer isso é com a função inherits junto com a função if. A gente verifica se a classe do objeto que foi calculado antes do try, se ela é da classe erro. Então com a função inherits, a gente consegue verificar se o objeto out possui a classe try_error. Tá? E se isso for verdade, a gente pode retornar uma mensagem para o usuário. Por exemplo, paste log erro de tipo. Daí, se a gente não quiser, no caso em que não deu erro, ou seja, no else, a gente retorna o próprio objeto para o usuário, né? Então vamos testar out. Se tiver dado erro, eu exibo o log do erro, fica mais tratadinho. E aí eu deixo o out no final. Só que veja bem, eu coloquei isso aqui para eu não criar um novo out aqui novamente duas vezes. Por exemplo, out ali e out aqui. Eu simplesmente coloco aqui fora do if o objeto out. Então eu tento usar ele aqui e depois eu atualizo. Se ele tiver dado um erro, eu quero que a mensagem saia dessa forma. E se não, eu exibo o valor normal. Daí volto aqui com o meu output novamente. Beleza? Então, vamos colocar aqui com try. Vamos ver de novo agora o que acontece. Deu erro novamente. Só que o erro, pessoal, o erro não aconteceu aqui. Percebam que, na verdade, o erro já começou aqui, ó. Porque eu estou tentando fazer com que o cálculo aconteça todo aqui antes, né? Então a função está quebrando por isso. Mas não tem problema, veja só. Eu posso colocar dentro do try todo o bloco de códigos. E para isso eu vou usar umas chaves aqui, porque a gente tem um bloco longo de código, tá? Um bloco longo de código. E o out eu vou colocar, deixar aqui mesmo. O último elemento do try vai ser a minha saída, né? Então vamos rodar isso novamente para a gente ver como que sai agora. Vamos lá, simetria A. Veja o que aconteceu agora, pessoal. Tá vendo o erro? Conforme eu descrevi aqui. Ele vai dar essa reclamada aqui nas funções anteriores, seria length, min e var. E depois ele vai exibir o valor que eu coloquei no paste. Por quê? Porque a classe do out vai ser uma classe do tipo try_error. Tá? E se eu passar um vetor correto aqui, como o nosso y, aí ele vai de boa e não vai dar problema. A simetria é negativa como a gente esperava, tá? Muito bem. Eu acho esse modo de tratar um pouco ruim às vezes. Às vezes a gente quer fazer um tratamento não tão rigoroso ou não tão persistente como esse. E aí a gente pode fazer um tratamento do valor de entrada. E olha só, a gente pode atualizar o valor de x da seguinte forma. Vamos verificar novamente se a classe de x, né? Se inherits x for numérico, integer, né, que é inteiro, ou numeric,
Então, a gente retorna x. Se não, a gente pode converter o valor de x para... tentar converter o valor de x para as numeric. Tá? Essa é outra forma de a gente tentar forçar, tratando o nosso argumento x como um argumento do tipo correto que a função precisa para trabalhar. Tá? Então, uma forma elegante de fazer é usando esse comando inherit com if. Vamos rodar novamente. Aqui vai ser com inherit, nessa segunda versão. Com inherits. E aí, veja só, eu vou tentar rodar de novo aqui a simetria. Vamos rodar a função, vamos agora de novo passar no objeto z, né? A gente já viu que z é caractere. Então, veja só, ó, o valor da simetria com z, que é caractere, números em formato caractere e também y. Valores iguais, tá? Sem erro. Beleza? Agora vamos fazer outro teste aqui, que é o seguinte. Às vezes o usuário a gente tem que tentar prever, pessoal, quando cria função, todas as manobras do usuário, tá? Eles são muito bons para achar bug em nossas funções. Então, uma forma da gente também testar é se o usuário vai colocar um vetor que tem valores NA, valores missing, né? Então a gente tem que testar se tem valor missing também, porque... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou criar um outro objeto aqui, chamar ele de k. E k eu vou pegar o valor de y que eu já tenho, vou concatenar com NA. Eu vou colocar 2 NAs aqui nele. Então, olha só, o objeto k ele vai ter todos esses números, só que vai ter 2 NAs. Então, quando eu chamar minha função com k, olha só o que vai acontecer. NA. Por que deu NA, pessoal? Porque essas funções aqui, ó, min, var e sum, elas têm um argumento padrão delas, que é o narm, remover NA. O R não trabalha com NAs muito bem, pessoal. Então é importante você tratar o NA, ou deixar que o usuário trate na função, tá? Então, aqui que vem uma ideia interessante, que é, por exemplo, a nossa função só tem um argumento como entrada. Mas seria muito feio a gente ficar colocando narm em tudo aqui e deixar flexível para o usuário decidir se ele quer colocar ou não tratamento de NA. Então, o ideal seria a gente criar um novo argumento, narm, por exemplo, e aí atribuir um valor aqui que seria um default, tá? Pessoal, valores default são valores que o argumento tem por padrão. Ou seja, se o usuário não digitar nada, se deixar só o x na hora da chamada, o R vai calcular mesmo assim com o valor que você já definiu para ele. Inclusive, gente, quando as funções forem grandes, tiverem muitos argumentos, sempre coloquem bons valores padrão para que o usuário não fique se preocupando de passar muitos argumentos. Tá bom? Os argumentos obrigatórios você não precisa dizer, porque você não tem como, então fica só o nome do argumento obrigatório. Mas os que são que tem valores padrões, você pode, valores padrão, né, você pode deixar eles como argumento e deixar o valor default, tá? Então vamos lá passar esse cara aqui nas funções que dependem dele. Na min vai ter narm, e agora você passa o valor do seu argumento. Na minha VA também, e na minha sum também. Tá? Então todas elas vão ter o argumento. E eu deixei o default como true, né? Vamos ver então agora como é que a função vai trabalhar. Eu já executei. E agora eu vou chamar a função com... Olha só, calculou bonitinho. Vamos ver como que fica com y, né? Eu só coloquei NA, então... Já deu uma diferençazinha aqui, por quê, pessoal? Olha só, outro tratamento que seria interessante. O NA não vai ser calculado aqui na média, nem na variância, nem na soma. Só que ele foi contabilizado como N, né? Então, nossa assimetria estaria enviesada, porque o ideal é a gente calcular com vetores de mesmo tamanho, tá? Então, a forma da gente resolver isso, pessoal, seria a gente usar a função na exclude no nosso N. Porque o que acontece? Quando eu usar nas outras funções o narm, o R vai excluir do objeto o valor N, a quantidade de NAs que aparecer, tá? Então, se a gente não fizer isso no tamanho do N também, a gente vai estar enviesando o nosso cálculo, né? Então, vamos lá, na exclude x é simetria. Agora vamos rodar para x e para z, e ela tem que dar o mesmo valor. Veja que bateu, tá vendo? Muito bem, pessoal.
Uma observação, tá? O output de funções em R aceita qualquer tipo de objeto que seja padrão do R. Inclusive gráficos, né? Às vezes, gráficos de ggplot, por exemplo, estão em um objeto, né? Então você pode deixar o objeto como sendo, de saída, como sendo um gráfico. Pode ser lista, data frame, é um lógico só. E outra coisa, tá? Vocês estão vendo quando eu executo aqui, ó, o valor já pula no meu console. Mas se você de repente não quiser que isso aconteça, quiser deixar a sua saída invisível, existe um comando invisible que permite que isso aconteça, tá? Então quando você executa, você precisa atribuir a um objeto, senão o R não vai mostrar. Por exemplo, ó, não vai mostrar. Mas se eu atribuir a ele vai aparecer aqui para mim, tá? Isso é importante quando a saída é uma lista muito grande. Beleza, galera? Então isso é só por hoje, tá? Um pouquinho de funções. Bastante importante esse conteúdo, porque quando a gente ganha consistência no R, na análise de dados, a gente precisa criar muitas funções, né, para deixar nossas análises muito mais robustas e replicáveis, né? Beleza? Muito bom. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!